Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Olha só o que eu ganhei aqui hoje. 02M. Merchan aí, É mano. um. Vou falar pra você o seguinte: segue o Oscar ali nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Curta, comenta, compartilha, passa pra família aí. Hoje esse podcast ele promete explodir a sua cabeça, como explodiu a minha aqui, com um tema muito poderoso que o Oscar trouxe pra nós. É um compartilhamento, né, Oscar, que você É vai fazer isso hoje? aí. É isso? É isso aí. Vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre. Não sei se vai dar tempo, mas são 12 pessoas que passaram na vida de Davi e são 12 que vão passar na nossa vida durante Muito bom esse os tema. dias da sua vida aí. Ah, e a vontade de Deus, de fato, nesses dias é que a gente possa ser transformado, né? A imagem dele. É interessante, você vai falar que até quem não acredita literalmente em Jesus, você vai ver que a treta da galera é o seguinte: por que que eu passo o que passo? Exatamente. Eu tenho um professor na faculdade que ele sempre fala essas coisas. Por que que eu passo o que eu passo, sendo que eu sou literalmente, eu não procuro o mal, né? E a chave nossa nesses dias é você literalmente começar a olhar aquilo que Deus está querendo construir em nós. E eu não vou ficar lendo todos os textos, querido, porque literalmente vai ser muito, mas eu vou compartilhar, na verdade, algumas pessoas que passaram na vida de Davi. E não se atente aos nomes, mas sim às pessoas as personas a qual Deus usou para trabalhar com Davi. E você vai ver que Davi, dos 10 mandamentos, Davi errou uns 15, né? Então, Verdade. assim, o cara aprontou Verdade. demais. E aí E você vai ver Deus falando que ele tinha o coração conforme ele. exatamente, cara. Então é uma coisa doida, Esse é um né? negócio E aí, normalmente a gente sempre busca uma perfeição para que uma mexe com a gente, aprovação, né? mexe com a gente, E aí cara. você vê um camarada desse que pegou a mulher do camarada do parceiro dele, roubou pão do Tirou o cara da pé, frente. tirou o cara. Quer dizer assim, você vai encontrar algumas coisas. Mas lá é interessante que lá no livro de Atos, capítulo 13, eu não vou ler aqui, pode ficar tranquilo. Mas o texto diz o seguinte, que depois que Deus rejeitou a Saul, Deus escolheu ao filho de Jessé, a qual tinha um coração conforme ele. Cara, você tem que entender uma coisa. Como que Deus escolhe um cara no começo da sua caminhada, sabendo de tudo que Davi iria passar, porque Deus é soberano de todas as Exato, coisas, e exatamente. aí Deus fala que esse cara, exclusivamente, esse camarada tem um coração conforme o meu. E aí talvez você possa ser romântico, e você pode falar, não, que Deus conhece o coração, mano. Mas é mal, cara. Davi era o cara que metia a espada, matava criancinha, mulher. Davi não é um caba frouxo do século Não, 25, né? Não é de 2025. O cara era, mano. Primeiro que o cara arrancava lá o prepúcio do cara, mano. exatamente. No Com sétimo dia todo ele lá. respeito aí, mano. Mas você matou o cara e ainda arranca o saco do cara. Ó, tô aqui com a minha. Com a força do cara, tá Tá aqui, ó. aqui na Ô. minha mão. Então, quer dizer, Deus escolhe esse cara para nos ensinar alguma coisa na nossa trajetória. E você sabe que nós, enquanto estamos aqui nessa terra, nesse propósito que Deus colocou você aqui, Deus está sempre pensando no que literalmente Ele sonhou para nós. Certo. Então você imagina o seguinte, que você caiu de paraquedas aqui agora, e aí tudo que acontece de bom ou de ruim é sorte ou é azar. A galera pensa no acaso, né? Cheguei Isso. por acaso. Então, né, por que que... E até algumas brincadeiras que você faz, né? Olhando Davi, por exemplo. Por que que Deus não fulmina? Eu fui em alguns lugares que o cara fala aquelas piadas torpe de Deus, sabe? Aquelas porconas. E por que que Deus não manda um fogo na cabeça, um Exato. meteoro na cabeça desse cara? Porque literalmente Deus está olhando a gente sempre na frente. E pensar nisso nesses dias é muito complicado. E eu queria usar então aqui, não sei se o tempo vai nos permitir, mas nós vamos compartilhar sobre Legal. 12 pessoas que passaram na vida de Davi e foram instrumento de Deus para que Deus pudesse acessar o coração Eu tô de, curioso, de cara. Davi. Tô curioso. E isso também acontece comigo e com você. Uhum. Né? E nós temos vários contextos. Que é importante você saber o seu trabalho, de repente o grupo que você se relaciona, pessoas que você nunca nem viu. E você imagine que Deus está, então, trabalhando comigo e com você. Se a vontade de Deus é que nós tenhamos o coração conforme Ele, Exato. né? E vai ter um grande desafio da nossa parte de compreender a Deus.
Será É legal que isso você é de compartilhou Deus? comigo agora isso, então também vou aprender junto aqui. É interessante ver essa pessoa. E a primeira pessoa que eu queria colocar nessa jogada aqui é Jessé. Jessé, que era? Era o pai de Davi. Mas você imagina quem. A história de Jessé já começa meio forte, por quê? Porque Jessé ele era filho de Obed, e Obed era filho, ou melhor, era neto. Jessé era neto de Ruth e Boaz. Então você imagine, Na linhagem. Davi ouvindo as histórias, ou melhor, Jessé ouvindo as histórias. Ó, que eu saí de um lugar, teve fome em Israel, e nós fomos para outro canto. E aí a sua avó deu um exemplo de amor, de compaixão. Eu lembro que no meu casamento, quem fez o meu casamento, o pastor da época, ele usou lá Usou. Ruth e Noemi como símbolo de união, tal, muito joia isso. Legal. Mas agora imagine Jessé, ele tem 8 meninos, 3 estavam no exército e era uma honra ter um filho no exército. Hoje no Brasil, você tem um desgraçado numa faculdade fazendo berração contra o governo é a maravilha, mas você tem alguém que está de fato protegendo a nação, ele tem. Colocou a farda. Exato, eu costumo dizer, eu falo isso para meus filhos em casa, que existem 3 tipos de pessoas em casa. Falando em farda, deixa eu deixar esse aqui, ó. Isso, coloca aí Colocar aqui pro pessoal ver aqui, ó. Isso. 02M. Aí. Boa. E aí, em casa eu consigo dizer, ó, existem as ovelhas, que aquele Deus colocou como alguém que vai ser cuidado. Existem os pastores, que vão ser aquele que foram providos de força divina para cuidar dos demais. E existem os lobos. Exato. E aí eu costumo dizer que lá em casa não tem nenhum lobo. Você pode ser uma ovelha, como você pode ser um pastor. Você pode cuidar daqueles. Nós temos algo muito interessante que eu aprendi da minha mãe. Os mais fortes defendem os mais fracos. É isso que eu aprendi, né? também. E eu lembro que isso era muito forte dentro de casa, mas você imagina o seguinte, o camarada tinha 8 filhos e vem um profeta na sua casa. Um homem renomado em Israel. Samuel. Né? De repente você que não é cristão, você fala, poxa, mas de repente vem alguém muito famoso na sua casa que decidiria, vem sei lá, não quero fazer a comparação como sendo iguais, mas digamos que vem o Trump na sua casa. Fazer a escolha de um dos seus filhos. Alguém muito importante, que tinha um impacto na nação muito forte. E aí esse cara chega lá. Você vai apresentar, ó, é o seguinte, Deus mandou vir aí, já existia um rei sobre Israel naqueles dias, e aí você apresenta o seu filho mais velho, mais fortão, claro. Eliabe tá na porta lá. Aí chega o profeta. E o profeta tinha uma crise também, né? Porque você imagina o seguinte, naqueles dias... O profeta também não sabia. O profeta tinha uma crise, exatamente. O profeta tinha uma crise muito pessoal, porque era o seguinte, nos dias de Samuel, Samuel foi o último juiz. Verdade. Então ele que julgava as coisas. Exato. E aí o povo chega pra ele e fala, Samuel, deixa eu falar um negócio pra você, você tá ficando velhinho, nós sabemos que você é um homem de Deus. Nós sabemos, Samuel, que você já fez por nós é demais. Mas os seus filhos não é igual você. Nós já vimos seus filhos quebrar na noite. Nós já vimos seus filhos pegando umas minas na esquina. Exato. Eles não são como você é, Samuel. Então fala o seguinte, faz como os outros povos. Põe um rei sobre nós. Rei, porque ele era sacerdote, né? Também. Exato. Isso aí, ué. Então faz como os povos vizinhos. Nos dá um rei. Isso tem uma semblância hoje muito... Agora falando um pouco para nossa cozinha evangélica, a gente tem muito disso hoje daquele povo. Sim. A gente fala mal dos coach, sim, mas a gente quer o que os coaches fazem. É isso aí. Deus tem um jeito de viver a igreja, mas a gente quer que a igreja seja conforme o mundo. Então, por exemplo, o cara que chega lá, o cara tem 2 mulheres. Quando ele chegar dentro do ambiente de igreja, ele não tem que se sentir bem mesmo. É isso aí. Mas aí aquele cara não vai voltar. Aí eu quero que seja conforme o mundo. É isso mesmo. Tá me entendendo? Então, por exemplo, a gente chega com... E não fazendo uma crítica, mas, por exemplo, chega alguém que decidiu gostar de outro homem ou gostar de outra mulher. Isso aí. E ele vai se sentir mal lá. Aí a gente não quer que ele se sinta mal. Aí a gente quer que ele viva o mesmo ambiente que ele vive lá fora. Isso não estamos falando de pessoas. Isso. Mas eu estou falando de um ambiente que muda as pessoas. Isso. É igual ir para uma academia. Academia deve ser o lugar de pessoas mais feias do mundo. Gordo, magro, doente. Por quê? Porque é lá que você vai melhorar. É isso aí. Mas não, a gente tem gente que tá com o corpo escuro, tirando lá, melhorando aquilo. E nada contra. Mas são ambientes que vão confrontar o seu estilo de vida. Exatamente. Pô, você chega lá, tem onde eu treino lá, tem
senhor lá de 65 anos, que outro dia eu falei, se eu não carregar mais peso que esse cara aqui, eu não volto aqui mais não. Não, isso aqui já virou pessoal. Quantos anos o senhor tem? Tem 68. Eu falei, o senhor não tem 60? Tenho. Quer que eu pegue o meu RG? Eu falei, então pegue. E aí o cara fazendo um supino. Supino lá mais que eu. Falei, não, 30 então, quilos. eu vou treinar com o senhor hoje. A minha companheira não tava, que é minha esposa. Eu falei, não, então eu vou treinar com o senhor. O senhor pode? Pode. Rapaz, não é possível. Por quê? Porque de fato aquilo é pra te tirar do meio, vamos dizer assim, do Do conforto. conforto. Da zona de conforto. E esse camarada chamado Samuel, ele tem uma crise, porque o povo tá trocando não a Deus, ele, na primeira pessoa. E ele fala pra Deus, Deus, esse cara quer um rei. Só que é interessante que em Deuteronômio 14:16 ou 18:16, Deus já falava que quando você quiser um rei, esse rei não busque cavalos no Egito, Isso aí. fala de força, não tenha muito ouro e nem prata, e não tenha muita mulher. Isso aí. E aí, quando Deus manda ele escolher um rei, ele já tinha escolhido Saul, e ele vai, então, dar ruim, ele vai escolher um outro rei. Isso aí. E aí, o pai de Davi, não tem mais ninguém? Imagine, o cara chega na sua casa e seu pai fala, você só tem esses filhos aqui? Não, rapaz, esqueci, putz, tem um insignificante. Tem um menininho que cuida das ovelhas. Você vê que a crise já começou aí, né, meu? O quê? O cara não tava dentro de casa, cara. Exato. Isso daí, se você prestar atenção, é muito bonito ver Davi derrubando Golias, mas você vê que uma crise que eu consigo perceber é assim, a família tá reunida em volta da mesa e o cara tá cuidando de ovelha. Não que ele não gostasse de cuidar de ovelha, mas porque ele não tava junto com a família. Ali já viu uma crise, cara. Ó, vai vir um profeta em casa, você fica em casa, menino. Você não sai pra ficar com as ovelhas, não. Não. Não, mãe. Aí é interessante que o pai já tinha deixado ele de escanteio. Mas é interessante que essa pessoa, Deus estava então mostrando a Davi uma paternidade sobrenatural que Jessé talvez não conseguiria cumprir. Exatamente. E hoje, qual que é o nosso problema falando como cristão, cara? A gente tem medo de ir para a faculdade. É. A gente, esses dias eu vi alguém falando, fala, a luz que Deus colocou em você vai estar no meio das trevas. Eu quero falar para você, Emerson, sua vida vai piorar. É isso aí. O pau vai torar ao seu lado. É isso aí. Porque onde que Daniel brilha? Não é em Jerusalém, mano. Babilônia. Babilônia, nego pegando um ao outro, mano. E José? Você precisa me entender. A mulher de um alto oficial do rei, mano. Não é uma baranga, não. Uma mulher cheirosa, bonita. Eu não quero ficar aqui pra ser que é forte. É isso aí. Tira a roupa na frente do cara, o cara sai correndo. Ela poderia muito falar, já sei. Isso aí é gay, não gosta de mulher. É. Entendeu? Cara, E aonde que Deus colocou esse cara? No meio E quem vendeu? Os irmãos. Os irmãos. Então, o que Deus está mostrando nessa primeira pessoa na vida de Davi? Davi, ó, seu pai é terreno. Mas daqui em diante a nossa relação vai ser uma relação de transformação em valores que foram aplicados desde a sua infância. Isso aí. E essa pessoa, então, deixa Davi em segundo plano e automaticamente Davi se torna alguém esquecido aos olhos daqueles que estavam até dentro de casa. É isso aí. Talvez você que está me assistindo, talvez você é o cara que é esquecido pela sua casa. E não entenda mal, mas entenda a Deus criando uma identidade sua diante dele. E eu quero te falar, o trabalhar de Deus na nossa vida vai conforme nós permitimos e temos a sabedoria de ver a mão dele. Porque muitas vezes nós achamos que é o cão. O cão não presta, nós não sabemos. O desgranhento tá aí para isso, para atrapalhar a nossa vida. Isso aí. Mas às vezes nós precisamos entender onde que Deus está nos levando. Exatamente. Momentos ruins, momentos bons, essa é a nossa vida. Para que a gente não acostume nesses dias. Mas essa então é a primeira pessoa que encontra-se na vida de Deus. De Deus na vida de Davi. Mas depois a gente vai encontrar uma outra pessoa. Essa pessoa chamava Mical. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6. Quem que era Mical? Primeiro, vamos entender o contexto. Davi, então, mata o Golias, mata o gigante, e ele recebe a filha como promessa. Porque quando ele chega no arraial, ele faz uma pergunta bem interessante. O que o rei está dando de recompensa para quem matar esse gigante? Davi queria saber o que ele ia ganhar. Eu vou pôr minha cabeça a prêmio? Sem recompensa? Mas o que eu vou ganhar?
que eu vou ganhar com isso aí? O que que O acontece? que eu vou ganhar? Essa parte é E sensacional. se você cara. vai, os historiadores contam que Davi tinha mais ou menos em torno de 16 anos. É uma pergunta de um adolescente, de um pré-jovem, né? O que que. Pera aí, eu vou fazer isso pra Vou você, fazer, mas eu vou. vou ganhar o O quê? seu filho faz o quê? O meu filho fala isso direto. Ah, eu vou arrumar. Mas o que que eu vou ganhar? Essa era a pergunta de Davi. Pera aí, pai, eu vou lá. Eliabe tá lá, querendo me dar umas broncas, mas eu quero saber o que esses. Não, vão dar a filha dele e vão zerar o imposto. Davi falou, eu tô Opa, nessa. é comigo mesmo. Mas é interessante que essa, o prêmio de Davi, Mical é uma pessoa que vai passar na sua vida e vai passar na minha vida, que ela vai então ter vergonha da maneira que você desempenha a sua fé e a sua vida. Você vai ver que Mical, ela, quando Davi traz então a arca para perto, ela vê Davi dançando, ela fala: como que o rei fica assim pelado, todo sendo, você é rei, cara. Ou seja, vai ter pessoas que o seu jeito de ser, a sua realidade de vida, o jeito que você é como persona, vai ter Exatamente. vergonha de você. É. Ah, esse cara aqui é meio esquisito. Pô, esse cara aqui. Então, Não vai te aceitar pelo que você é, pelo que isso. você pensa. Exato. Vão ser Daí você vai ter valores diferentes. vergonha do jeito que você fala, Ixi, né? meu, então. Mical foi essa pessoa que mostrou a Davi, mas é interessante, Davi não deixou de ser quem ele é. Você pegou um ponto que eu acho que vale uma vírgula aí. Às vezes as pessoas elas deixam de ser quem elas realmente são por causa dos outros, por causa de opinião de outras pessoas. Isso hoje é muito forte isso. Você não é mais, às vezes, a essência que você deveria ser, porque alguém te rejeitou e aí pelo fato de você querer ser aceito, Isso aí. você se molda Exato. à turma, né? Ao ambiente. Isso. E aí você não é quem você é de verdade. Exato. Isso é... Hoje isso é uma coisa muito clara, porque até as relações, como que eu posso dizer, até as amizades hoje, a gente, literal, a gente pisa em ovos. Porque tem algumas relações que você fala, puxa, se essa pessoa literalmente é o que ela é, tipo, não serve pra estar comigo. Ou essa pessoa é um network que vai me abrir uma relação lá na frente, uma porta boa. Então, assim, Mical tinha vergonha disso. Mical tinha vergonha de ver o rei daquele jeito no meio do povo. Para com isso. Por quê? Porque ela sempre foi acostumada a ver o pai nos palácios. Quem era o pai? Saul. É isso aí. Saul era um cara forte, bonito, bem visto. Entende? Verdade. Então, essa pessoa marca muito a vida de Davi. Por que ela marca muito a vida de Davi? Porque ela vai mostrar para Davi se literalmente aquilo que Davi fazia para Deus era literalmente ele ou era mais um teatro que ele estava criando também porque ele era rei. Então, Mikau é importante pra nós, pra sinalizar pra gente Exato. se você é de fato quem você é. É isso aí. Mikau, Mical vai estar todo dia, vai ser um alerta. Mikau vem pra trazer se você é o que você é. Exato. Por Clareza. exemplo, vou dar um exemplo. Você vai empreender algo. Ninguém vai dar apoio para você enquanto não der certo. É isso aí. Enquanto o mar não se abrir, filho, vai todo mundo dizer que você é louco. Você vai matar nós no deserto. Aí quando você estourar, eu sabia que você ia dar certo. É. Sempre vi. E se é crente, Sempre então, aí acreditei. tem aquela charamanaia. Ah, não, que Deus falou comigo. Némias. Foi o cão que falou com você, não foi Deus. Não apostou em mim. É isso mesmo. Você entende? Forte. Então, Mical é bom. Mical é uma ótima persona para nos levar. Realmente, aquilo que eu tô acreditando é verdade? A gente fala hoje, por exemplo, você vai para uma faculdade. Pô, não vou para a faculdade por quê? Mas por quê? Você não tem valores dentro de você? Quer dizer que a moral e a ética que foi aprendida dentro de casa não vale nesse momento? É isso aí. Não funciona? É isso. Entendeu? Então, Mical marca a vida de Davi. Mas depois, a terceira pessoa que eu queria falar aqui, se você vai estudar lá, tá em 1 Samuel capítulo 18 até o verso 20, até o capítulo 20, é um camarada que era o príncipe. Ele era aquele camarada na vida de Davi que ele deveria ser o maior inimigo de Davi. Ele era amigo do que era Jonatas. Caramba, é verdade. Porque você imagina o seguinte, Saul morreu, quem que assumia? Ele. Jonatas. É o filho. Exato, mas quem é Jonatas na nossa vida? É aquele cara que reconhece que é a hora de você passar. Mano, sabe aquele negócio que é o seguinte, ó, agora chegou tua vez, mano. Vai lá que eu tô aqui, ó. Faz um paralelo a isso, cara, eu tava estudando hoje e Atos 3, quando Pedro e João eles chegam lá no Templo Formosa e levanta aquele paralítico, sobe um parênteses aí sobre Jonatas,
E eu fiquei olhando essa história. E aí, cara, sabe o que eu fiquei pensando? Que ali Pedro fala com o coxo, João não faz nada. Tipo, Pedro faz tudo. Ele fala, ele vai na frente do Sinédrio, ele prega, e João tá ali o tempo todo. E eu fiquei pensando, poxa, se Deus colocou isso aqui, cara, isso é importante. E aí eu começo a entender o seguinte, Oscar, quando eu olho para esse paralelo de Jonatas, e agora falando de Pedro e João, eu entendo que é o reconhecer que eu faço parte de uma obra com você, e que o seu ministério assim, o que você está fazendo no corpo de Cristo, o que você está executando, e você é a mão e eu sou um dedo, ou eu sou um pé, e ok. Sim, sim. Hoje, se a gente traz isso para cá, cara, é muita competição, é muita comparação. Por que Pedro falou, por que João não falou? E é o que você acabou de falar. Eu acho que assim, é entender e reconhecer o que está sobre você. É isso aí, porque você pensa o seguinte, você tem o direito. Você é o príncipe, mano. É isso aí. Já tem um modo operante, não vai vir você aqui. É Mas Jonatas reconhece, falou, eu posso ser o príncipe, eu posso até ser o futuro rei, mas quem escolheu Deus, ou melhor, quem escolheu esse cara foi Deus. Foi Deus. Então é hora de eu sair de cena e deixar ele entrar. Deixou ele entrar em cena. Você sabe que isso... Isso é forte, hein? Isso é muito Cara nobre. que tinha direito. Isso é muito nobre. Tinha direito real. Exato. E o pai depois fica endiabrado, quer matar o cara. E o cara falou, não, peraí, mano. Pensa numa relação difícil de Jonatas. Pô, eu acredito no amigo ou eu acredito no pai? É isso. Pô, mas meu pai... E aí tem aquilo que você acabou de falar, da competição. Traz para os ambientes de hoje que você e eu convivemos. Pô, o dia que você chegou à leitura das coisas... Pô, peraí, esse cara aqui, ele teria que estar ali. Então é hora de eu sair fora e ele tocar, levantar ele para ele fazer alguma coisa. Não, não pode, porque eu que tenho essa função. Você tá entendendo? Então, esse cara vai estar na nossa vida, profissionalmente, vai estar espiritualmente, vai estar na vida ministerial. Pô, vai ter Jonatas que vai pegar você e vai falar, mano, agora é sua vez, eu vou pro outro canto. Eu não devo estar aqui, eu tenho que estar na guerra. Eu gosto de usar aquela frase assim, que é soltar o que é de Deus pra pegar o que é de Deus, cara. Isso aí. Deixar as coisas fluírem, entendeu? Isso. E aí nós temos, então, Jonatas vai ser essa pessoa, então. Então aqui para quem vai ser a Jonatas na nossa vida? Vai ser aquele cara que vai dar a chance. Isso aí. É por meu direito, mas eu tô vendo que Deus tá te levantando. Eu vou sair para que você brilhe. Isso aí. Depois nós encontramos uma pessoa que ela é muito peculiar, mas muito importante para transformar o caráter de Davi, que é Joabe. Nossa, legal. Cara, quem que foi Joabe? Joabe foi um alto oficial de Davi. Ele era o cara leal a Davi. Ele é o cara parceiraço de Davi. Você vai acompanhar a história de Joabe, tá lá em 2 Samuel 12. Você vai ver que Joabe era o cara que, não importa o que Davi faça de errado, eu tenho a lealdade com ele. Mas tem um ponto que nós precisamos enxergar na vida de Joabe. Quando Absalão toma o trono de Davi, Davi fala para Joabe, não mata Absalão. Eu não quero que você mate ele. E talvez, se você for fazer um estudo mais aprofundado, talvez seja a única forma... Porque, olha que interessante, quando Absalão, durante a briga de Absalão, antes de Absalão tomar o trono de Davi, quem tenta fazer o meio de campo é o próprio Joabe. O próprio Joabe que conversa com Davi, falou, Davi é o seguinte, conversa com seu filho. Davi, com todo respeito, mas Davi não foi um bom exemplo de pai. Absalão ficou anos, para poder falar com o rei. Nossa. Porque o outro irmão tinha pegado a irmã dele. E o senhor não vai fazer nada. 1 ano. E aí a gente vê muitos reis deixando os filhos nas portas esperando falar. E aí Joabe tá pondo, calma, não vai lá não. Mas é interessante, chega uma hora que ele viu que não tinha como. Absalão toma o trono. E por que Joabe quer matar Absalão? Porque agora Joabe sabia que se Absalão fosse o rei, ele não seria o general de Israel novamente. Tem muitas pessoas que vai ser leal a você enquanto a função dela estiver funcionando. É o que te serve, mas te desafia, né? É isso aí. Então, vou dar um exemplo. Nós é parceiro. Mas o dia que você tirar o meu canto, aí você arrumou um inimigo. É isso aí. Então, Joabe é a lealdade a todo ponto. Você vai ver, ele conquista grandes batalhas e antes de ele invadir a cidade, ele chama o rei.
Davi, vem aqui, ó. Você ganhou a corrida. Sabe aquela brincadeira, aquela corrida do Schumacher e do Rubinho? Que até o narrador fala, hoje sim, hoje não. E tipo, o cara vai passar. Hoje sim, Aí o outro vem e vai e ganha a corrida. Era Joabe, mano. Joabe chegou e falou, não, Ótimo, rei, vem agora. Nós já derrubamos tudo, só o senhor entrar na cidade e glória pro senhor. Então nós vemos uma lealdade a todo custo de alguém até enquanto não teve a sua posição ameaçada. Você vai ter momentos da sua vida que quando você tomar uma decisão, os leais vão deixar de ser leais. Porque a função da lealdade não é literalmente por princípios, valores morais, mas é por causa da função que eu exerço. Então, profissionalmente, você vai executar muito isso. Ministerialmente, você vai encontrar muito isso. E aí, ministerialmente, você vê até uma lealdade cega, né? Os caras estão fazendo coisa errada, mas o cara, para não perder o microfone, não perder os 5 minutos e a foto no Instagram, faz de conta, ele tá fingindo que não é com ele. Então, Joabe serve para também pesar o coração de Davi. Davi, peraí. Aonde que tá? Será que esse cara é leal a todo tempo? Isso aí. Não é desconfiar de uma pessoa, não é achar que essa pessoa tá... Mas, pô, será que realmente isso não é porque é algo que eu dei para ele? Será que ele não se acostumou com aquilo? Isso faz todo sentido. Entendeu? Cara. Joabe vai fazer parte da nossa vida. Isso. Mas Joabe também, cara, ele vai abrir a porta para um camarada chamado Simei. Simei é aquele que você ajudou, cara. É aquele cara que tava numa necessidade, você foi lá e ajudou. E daí quando você precisou, ele... Seu cachorro... O que te amaldiçoa. Vagabundo. Davi, então, tá fugindo de Absalão e vai pedir comida, ajuda. Ele humilhou Davi na fuga. Ô, seu cachorro. E é interessante que aí tem essa figura de Simei e tem a figura de Joabe. Joabe chega pra Davi e fala, mano, quem que é esse cachorro morto falando do meu rei assim? Quer que eu arranque a cabeça dele? Mas olha que chave. Aqui Davi nos ensina muito sobre essa pessoa chamada Simei. Davi podia muito bem dar a ordem, ó, Joabe, vai lá, arranca a cabeça desse cara aí. É isso aí. O que Davi fala? Não, peraí. Vai que é o Senhor falando comigo. Eu sempre falo isso, gente. Às vezes a gente vê as loucuras e a gente vê alguém falando algumas coisas e a gente tá tão entregue naquilo, tem que uma ambição, até uma ambição boa sobre aquilo. Sim. E a gente não é capaz de enxergar Deus falando em outras formas. Faz todo sentido. Hoje a gente vive numa questão que é o seguinte, se você é alguém que pensou diferente, você se tornou inimigo. Falando ministerialmente. Exatamente. Um acha que vai passar aqui, vai sofrer a tribulação. O outro não, meu filho, nós não vai estar aqui mesmo. Um acha que só é cheio de Espírito Santo babando e caindo no chão. O outro tá lá só lendo a Bíblia. Um acha que se não chorar não é cheio de Espírito Santo. Exato. Então quer dizer, você pensou diferente. Cada um quer ser o dono de um pedaço de uma verdade. Isso aí. Um pensou um pouquinho diferente. Então se você de repente você tem uma personalidade diferente da minha, porque você não age, pensa como eu, você é um cara que tá de desacordo. É a partir desse momento que nascem as divisões, né? Que você vê o tanto de gente que sai e abre o próprio ministério porque pensa diferente do... São diferentes, não são capazes de andar junto. Que não consegue andar junto. Aí você vê, numa mesma rua, 5, 6 igrejas abertas, uma lá da outra. Isso aí, o pior é que é uma falando mal do outro. O cara tem cara de arrumar um tempo da agenda dele pra pregar sobre o mal do outro. Você tem 2 horas pra pregar. Mano, vai você... trabalhar, velho, vai arrumar um emprego, vai fazer alguma coisa. Você tá lá gastando tempo dos Capilote. outros, tá falando mal dos outros. Sabe por quê? Porque isso, infelizmente, é essa coisa que a gente tem nisso. Então, às vezes, Davi tá nos falando aqui na vida de Simei, cara, às vezes o cara que é contraditório, às vezes é o Senhor. Para pra raciocinar. Usa o seu intelecto. Pode ser loucura dele. Ali, né, antes da gente começar aqui, sobre o pensamento crítico. Isso aí. Da gente criar na pessoa isso. Entendeu? Ele pensar um pouco. Eu lembro que, por exemplo, eu tô ministrando um curso lá sobre história da igreja. E aí, qual que é o grande desafio? Falando desse curso, você vai lançar ele. Vamos tentar fazer ele aqui para nós compartilhar aqui, para a gente poder soltar conhecer. Aqui para os nossos amigos. Cara, eu acho que história seguidores. da igreja tem 3 coisas importantes, né? Quando a gente fala da fé cristã: a tradição. Legal. Porque imagine o seguinte: hoje, as igrejas atuais, elas pegam Atos capítulo 3 e apagam todo o restante e elas linkam o que elas estão lendo e pensando em Atos capítulo 3. Ela esquece a história da igreja, É isso. que foram homens santos que construíram a vida da igreja, e a tradição.
Esquece essa tradição. Você pode reparar, você que está me ouvindo, presta atenção no que eu quero te falar. Você não segue uma doutrina, você segue um líder. Porque o dia que o líder sair de A e for pro B, você vai junto. Vai junto. Se o líder falar que você tem que cortar o cabelo e pentear o cabelo de lado, você vai estar lá. Vai fazer também. Antigamente a gente... Tem igrejas que seguem e falam até igual o líder, né? Exato, faz gesto da mão. Você tá entendendo? Por quê? Porque aquilo tem um padrão. E a gente acha isso benção demais. E nada contra você gostar de alguém. Exato. Mas ao ponto de você querer ser ele, Você modela a pessoa e esquece quem você é, você tá tirando Cristo. Porque a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Deus deu uma imagem. Quando eu coloco a imagem de uma outra pessoa na frente, a imagem foi jogada pro chão. Você desconstrói a original. Entendeu? E nada contra de admirar alguém. Muito bom isso daí, pelo contrário. Né? Porque, por exemplo, você casou com a moça lá que você casou porque você admirava ela. É isso aí. Quando que termina um casamento? Quando acaba a admiração. Acabou a admiração. Ah, essa moça chata, gorda, feia, mala, enche o saco. Esse barrigudo que eu casei parece o Shurek. Tumim, com essa camisa de política, gordo, barrigudo. Agora, o dia que eu 02M tá aí, galera. Tá aqui, 02M. Vamos lá perder essa pança, turma. Ajuda nós também a fazer um dinheirinho. Mas olha pra cá. Simei é esse cara que você em algum momento ajudou ele. E vai ter isso com você. E salvo erro, que você não seja o Simei. Porque é muito bom se a vida fosse só do lado oposto. Mas o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco, filho. Né? A mesma vara que você tá medindo os outros, fica em paz. Ela vai chegar e vai ser medida a você. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, é muito fácil falar, mas o fulano de tal... O problema de Simei é o seguinte, que a gente guarda um boleto para cobrar esse fulano no tempo vindouro. Aquela história, eu faço para todo mundo, ninguém faz para mim. Isso aí. Por que você faz, então? Eu faço, eu ajudo todo mundo e ninguém me ajuda. Essa semana eu tava com o irmão, ele tava falando comigo um negócio. Pessoas me usam demais e eu tô revoltado com a igreja. Eu falei, mas não foi. Eu vi você algumas vezes, quando tinha um apelo, quem quer ser usado por Deus, vem aqui na frente. Você foi lá. É isso aí. Aí as pessoas te usaram. Aí agora você tá reclamando, você não quer ser usado por Deus, você vai ser usado pelas pessoas, filho. É isso aí. Faz parte desse caminhar na sua. É isso aí. Pra que você está na terra? Não serve pra ajudar ninguém. É isso aí. Então, às vezes, nós estamos... Servir a Deus é servir o próximo. Não, senão nós estamos fritos. Agora Jesus curou 10, voltou 1, e aí? Os outros, eu tô de boa, eu Tô vou de voltar boa, lá mais, vou vai que ele me voltar deixa mais. doente de novo. Vai que ele me Vai que ele me joga uma praga. Eu vou voltar, vou Não, nada, vou Eu não embora. dei o dízimo ainda, Vai que ele descobre que eu não... Que Né? ele passou, me amaldiçoou, Não, que ele... não vou vou. nada, tô fora nisso. Exatamente. Então, Boa. Simei, às vezes, pode ser a gente, cara. Entendeu? Porque, imagina o seguinte, tem pessoas que compram umas outras. Então, eu te dei um determinado recurso, eu te ajudei numa parte da sua vida, agora você não pode ir embora. Você lembra quando você estava mal, Emerson? Eu que te ajudei lá. Eu que te levantei. E agora? Agora você está indo tomar seu rumo? Mas é muito interessante, porque Jesus, quando ele está junto com Lázaro, ele fala uma chave para nós. Ele fala o seguinte: os caras estão lá de luto, chorando, ele chega lá e ele tira a pedra, ele fala, desata e deixa as pessoas embora da sua vida. Se você ajudou alguém, deixa elas embora. É isso aí. Sabe? O maior benefício... Porque quem ficar é porque quer ficar. É lógico, é sua escolha. É isso aí. Imagine que você tem que ser um rio que vai. Sabe a musiquinha? Existe um rio do trono de Deus que vai... Então nós precisamos ser isso, cara. Só que a gente compra a turma com a moeda emocional, com dinheiro, com conforto, com carona. É isso aí. Entendeu? E aí você vira dependente de alguém. E aí você vai cobrar. O dia que essa pessoa falar de você, você vai fazer igual Simei. Ah, seu cachorro. Então nós precisamos ter muito cuidado. Simei nos ensina isso. Você vai ter pessoas que vão te abençoar, que vão te ajudar. Você vai ajudar pessoas. Mas não deixe um boleto guardado na gaveta. Para um dia que você precisar. Não. Esse é Simei. A sexta pessoa que nós encontramos na vida de Davi, esse é o cara, talvez, que nós mais criticamos. Saulzão de velho de guerra. Cara, se você vai estudar a história de Saul, ele tem uma condução que já dizia o que vai se acontecer. Primeiro, vamos entender em 1 Samuel. Esse camarada tá chegando, Samuel capítulo 9, se não estiver errado. Esse camarada chega e ele tá cuidando das jumentas do pai.
E as jumentas se perdem. Ô, gente, quem não consegue guardar uma jumenta, mano? Ô, gente, me ajuda aí, gente. Você já viu jumenta de perto, gente? Eu morei na roça um tempo, a jumenta nem sai do canto direito. O cara. É sério? Fica paradinho. Fica paradinho comendo, mastigando. E aí o macho, o jumento, fica relinchando lá. O cara não aguentava cuidar de jumenta, velho. E a jumenta do cara some, velho. Soma de um jeito. E ele tem os outros parceiros ainda. Os outros parceiros falam, pô, mano, sumiu a jumenta do seu pai. E agora, o que vai acontecer? Mano? Seu pai vai arrebentar a gente, cara. Vamos fazer o seguinte: tem um vidente aí. Tem um vidente que ele sabe tudo. Vamos perguntar se ele não sabe montar suas jumentas. Essa história é muito boa. Olha que interessante. Contei. A gente precisa entender uma coisa. O jumento apresenta a carne. O homem era guiado pela carne. É isso. Sabe? E é muito interessante que esse homem foi guiado pela carne até encontrar o homem de Deus. E Deus já tinha falado com Samuel, vai vir um cara aí que tá atrás de uma jumenta, esse cara vai ser o novo rei de Israel. Você imagine, Samuel de novo nessa cruzada com Deus. Deus, tanta gente boa, vai vir um cara atrás de jumento. Se o cara não cuidou da jumenta, vai cuidar de Israel, Deus. Pelo amor, mas o Senhor é Deus, eu não vou discutir com o Senhor. E aí imagina o seguinte, esse cara durante muitas vezes nunca foi literalmente nem posto a um treinamento de nada. E agora ele é rei. Esse cara que nós gostamos de falar mal, foi um cara que criou as bases militares do povo de Israel. Trouxe as armas. Montou um exército sobre Israel. Ele traz uma responsabilidade de um povo que era guiado por um sacerdote. É isso mesmo. Daqui a pouco você cai de paraquedas. Eu sei onde você mora. Como agora você é rei? Não, você. Não, você não pode, mano. Você era doido junto comigo. Agora você tá dizendo isso? Deus falou comigo, cara. Esse era Saul. Só que é muito interessante que você vai ver a vida de Saul. Saul é aquele cara que quando vê Davi brilhando um pouquinho mais, ele quer matar. Ele persegue, né? É aquele cara que quando vê você é o que te persegue. Crescendo um pouquinho, vai te matar, vai te perseguir, vai querer a sua cabeça. É o que te persegue. E o pior, ele tem relacionamentos íntimos, porque ele é sogro de Davi. Mical é filha dele, cara. É isso aí. E depois ele dá outra filha ainda. Ele era sogro do cara. Era íntimo. Não tinha como perder o Davi de vista, né? Mano, sabe aquele negócio que eu falei, eu sei que esse cara aqui é Deus que escolheu ele. Mas é muito fácil julgar a vida de Saul hoje pronto. Mas Saul, como eu estava falando da questão das jumentas, é alguém que é liderado, é governado pela carne, pela sua direção, pelos seus próprios interesses. Deus fala, não faça, ele vai fazer. Exato. Por exemplo, como o Samuel chega para ele e fala, vocês destrói tudo. É isso aí. Mas não faça nenhum sacrifício que eu vou até que eu chegue, no final do dia. É isso aí. Por que no final do dia? Porque no final do dia, assim como Adão, Deus vinha no final do dia, Deus ia no final do dia sacramentar o relacionamento entre Saul e Deus. É isso aí. Aí tem pressão de todo mundo. Vamos. Mano, esse bagulho de Deus aí, cara, não matou todo mundo, vai ficar. Vai e aí, ficar pior, ele começa a fazer números. O rei podia ser meu escravo. Pensa bem, se era meu inimigo, agora vai ser meu escravo? Isso é honra. Honra demais. Deixar você vivo. Vou deixar você vivo, vou deixar as mulheres. Deus mandou matar. Exato. Então, quando você vai ver Saul é aquele cara que vê Davi melhorar um pouquinho, começa a perseguir. E você vai ter pessoas nessa vida que vai fazer isso ministerialmente, profissionalmente. Eu tive um chefe que um dia antes eu pedi emprego para ele. Falei, cara, eu sou o piorzinho da equipe. Eu acho que a gente vai ficar só em Saul agora, cara. Porque se você trazer pra cá, pra nós, né? Pra nós, né? Pra realidade. Pra nossa realidade, pros nossos dias, você começa a ver que assim, você muda um pouquinho. Não precisa nem falar tanta coisa, mas experimenta comprar um celular novo. O pessoal já fala, trocou de celular, tá ganhando bem, hein? Aí começa a melhorar um pouquinho suas roupas, começa a melhorar um pouquinho seu carro, Sim. sei lá, ou a sua casa, começa a mudar uns móveis, começa a comprar alguma coisa nova. Você vai ter? Pessoas vão começar, e aí, de onde que tá vindo? Tá fazendo o quê? É isso aí. Mas Saul, ele tinha uma governança sobre Davi, ele tinha uma autoridade, porque ele era rei. Aí que é o problema. Esse é o negócio a gente também. tem um link de um relacionamento muito próximo. Isso serve tanto conosco como aqueles que estão sobre nós. É isso. Você vai ter um líder, você vai ter um chefe,
Você vai ter um pastor, você vai ter um ministro, você vai ter alguém que vai ter essa função. E o que é pior, Oscar? Você ter alguém dentro de casa que te persegue ou você ter alguém que é o teu chefe, por exemplo, Cara, ou você ter, sei lá, um líder? se a gente olhar aos olhos de Deus, aos olhos do que Deus está querendo ensinar na vida de Davi, o segmento, a irrelevância dele não importa, porque nós precisamos ver a mão de Deus nisso. Exatamente. Então eu não preciso ver o Davi sendo um coitadinho, mas um Davi sendo prova a autoridade de Deus. Você vai ser rei. Você vai fazer igual ele? Porque se você não é capaz de responder quando você está no nível inferior, mano, você vai falar para mim, por exemplo, a gente gosta de falar mal dos outros quando os outros estão em algum cargo público. É. Mas o dia que você estiver lá, que você pegar 1 milhão e ninguém, só você e Deus ver, será que você seria fiel? É isso aí. Tá me entendendo? Então, assim, a gente pode falar de lugar que ele nunca chegou. É isso. É igual aqui, né? Nós estamos numa região boa. Mano, mas aqui é como que diz, uma redoma. É isso aí. O mundo não funciona assim, não, é. Outro dia eu não sei onde eu tava, o cara veio falar de renúncia. Andando num carro de 500 mil. Eu falei, não fala isso não, mano. Em Alphaville nós estamos em outro esquema. Vai falar de renúncia em Uganda. Lá no sertão da Paraíba, que tá todo mundo morrendo de fome, porque o Rio Sertão, o Rio São Francisco tá fechado. É isso aí. Agora nós estamos comendo bem, graças a Deus, e que Deus prospere isso. Mas não se faz de vítima para esse tipo de coisa. É isso aí. Você tá entendendo? Então, como que Deus tá vendo essa relação do Emerson e do Oscar? Peraí, esse cara vai... O Davi teve a chance de matar Saul. É isso aí. Né? O texto é bem interessante, que o texto diz que ele foi dar uma aliviada no ventre. Foi aliviar o ventre. Agora arrebenta o céu. Agora, Mas não, e ele ainda se arrepende que ele corta um pouquinho da roupa. Corta a roupa do Saul e fala, ó, Fala, tive a oportunidade. Deus me perdoa que eu fiz isso. Mas olha que interessante, será que nós, no lugar de Davi, nós responderíamos como Davi? Ah, meu filho, agora a faca e o queixo tá na minha mão, agora você vai ver. Agora chegou minha vez. Você tá na caverna, filho. E você vê homens carnais, todos os homens carnais agindo assim. É isso. Olha a questão da nossa política do Brasil. É Não é certo e errado, mas é quem é contra hoje, nós vamos prender, nós vamos matar, nós vamos prender. Não é quem é justo. É isso. O que nós estamos falando de Brasil hoje não é quem é justo, mas é quem foi contra mim lá atrás. É isso aí. Tá entendendo? É verdade. Então nós vemos um povo carnal governando. É isso. E ministerialmente isso vai acontecer. É meu isso. Eu construí. É. Vem você, menino esquisito, que nem seu pai sabia que você era da família, falar que você é rei no meu lugar. Ah, peraí, meu, eu estudei pra ser isso aqui. Você tá vendo essa mão aqui? Ó, são calos de anos de santidade. É isso aí. Eu tenho autoridade. Você tem autoridade de nada, mano. É um comedor de arroz e de açúcar. Só que a gente tá diante de um Saul. Entende? E aí qual que é a desculpa de Davi? Se posiciona e foge. Só que ninguém entende. Davi andou com 30 pessoas sem futuro. Era as escórias do mundo. Você pegou 30 caras que não deu certo. E você, através desse treinamento de Deus, dessa labuta do Espírito Santo contra você, lá na frente você faz de 30 sujeitos, os saltimbancos trabalhões se tornaram os vingadores. Você pega 30 sujeitos perdidos do mundo, se torna nos guerreiros de Davi. Tá entendendo? É. Só que se Davi não é posto à prova com o rei, que autoridade Davi tinha com os demais, mano? O Davi, nós sabe o que você tá fazendo aí, ué. É. O rei tá querendo te pegar por quê? Você não tá bonzinho assim, Davi. É isso aí. Vai ter coisa na sua vida. valentes, né, Exato. Você acha que não vai ter gente que vai falar lembro. pra você? Pera aí, Emerson. Todo sei. mundo tá errado? Só você tá certo? É isso aí. Ô, mano, se todo mundo tá errado, eu não sei. Mas nessa, eu não tava errado. Então, Saul é essa figura que vai ter na nossa vida. E nós precisamos saber lidar com Saul. É. Precisamos saber suportá-lo, amá-lo. Porque E nós Davi temos deixou claro aqui, né? Não matá-lo, né? Não vou matar, não, filho. Não Mas matá-lo. eu vou te deixar uma pista, tá? Se eu fosse. Você quis me matar. É isso aí. Boa. Mas eu vou dar outra face pra não fazer igual você. É Cara, isso aí, a Bíblia diz que é como você amontoar brasas vivas na cabeça do cara. Tá entendendo? É. Porque eu tenho a faca e o queijo na mão de te rebentar. Mas por causa do amor a Cristo, eu vou ter. Eu lembro que eu trabalhei com um cara, velho. E que assim, eu cheguei na empresa
e era um hospital que tinha acabado de ser comprado por um grande grupo, e nós fazíamos parte do grupo de diagnóstico por imagem, então estava chegando equipamentos novos e tal, e o cara que estava sobre a minha labuta, ou melhor, que era meu chefe, ele nunca trabalhou com isso. Ele era um cara de contratos, foi jogado lá para não ser dispensado. E aí ele não entendia do assunto, e tudo aquilo que nós colocávamos para funcionar, ele começava a perseguir, tal. Esse cara me espinzinhou até um dia que esse cara me fritou. Beleza. Passa-se um tempo, eu lembro que eu trabalhava junto no hospital acho que era Beneficência Portuguesa. Uhum. Quem cai para trabalhar subordinado a mim? Nossa. Ele. Falei, agora eu te frito, desgraçado. Agora não, primeiro eu não vou te mandar embora. Eu vou fazer você sofrer. Eu vou mandar você pra almoxerifado. Um monte de coisa. Cara, quando esse cara chegou, a primeira coisa que eu ouvi de Deus falou: agora eu quero ver como você vai agir com ele. É. Falei, não, na minha vez, Deus, o senhor vai falar comigo na minha vez. Agora é minha chance. E aí, é história. E como você vai agir quando você tiver autoridade? Exatamente. Eu lembro quando a gente foi pastorear uma igreja, cara, o maior desafio nosso era não cometer erro que a gente sabia que já tinha um monte de gente cometido. Porque é fácil eu ver você errar. Ah, vou te aconselhar aqui, você não agarrar uma moça ali fora. Isso aí. Aí passa um tempo, descobre que o fulano agarrou a moça. Mas foi você que aconselhava todo mundo. Porque falar de coisas que eu não vivo, cara, é a maior arma pro seu inimigo. Tá entendendo? É, exatamente. É falar de coisas que você, tipo, você não sabe. Né? Assim, outro dia eu vi uma mulher dando curso pra criar filho. Primeira coisa que eu perguntei pra quem tava assistindo, mas ela tem filho? É. Não tem. Eu falei, então eu não posso fazer isso aí não, ué. É. Porque como que você chega? Eu lembro da história minha. Eu fui ter, eu tinha meu primeiro filho, acho que eu tinha 29, não 30 anos. Uhum. Nunca tinha mexido com criança. Eu e minha esposa casamos, depois de 2 anos a gente decidiu ter o mais velho. E aí 2 horas da manhã o menino tá chorando. O menino não fala. Achei que era fome, aí não era fome. Aí achei que era frio, enfiei o menino de cobertor lá. O menino chorava porque tá com calor. Aí tirava o cobertor, o moleque chorava porque tá com frio. Você descobriu que era o quê? Eu não descobri nada. Cólica? Não descobri nada. Aí até o dia que eu fui na pediatra, que eu trabalhava pra ela, falei, doutor, esse moleque não dorme 2 horas da manhã. Mas o que você faz? Os caras falaram, eu fico dando animadinha nele pra ele ficar dormindo. É. Aí eu falei, não. A criança, ao invés, como você estiver cansado, você dorme. A criança fica agitada, não consegue dormir. Eu falei, mas ninguém me ensinou isso. Eu falei, então eu tô te ensinando. Então, como você aprende a criar filho? É na prática. É isso aí. Entendeu? Aí você vê, eu não tive, os meus filhos não tiveram essa chance, que tanto meus pais como os pais da minha esposa já tinham falecido, mas eu vejo às vezes a galera que tem vô. O vô deixa bagunçar mesmo, deixa aqui. Tudo que o cara tenta ensinar, tudo o vô desanda. Não. Eu sou vô, não sou pai. Você se vira. Se Mas vira. por quê? Porque eu já vivi isso aí, ué. Eu já sei essa história. Tô calejado. Aonde tem que apertar, onde tem que soldar. Então, eu e você precisamos entender que às vezes nós vamos ser Saul. E como nós vamos agir? Imagine, lembra da nossa história, do nosso bate-papo aqui. Nós estamos falando de pessoas que vão passar na sua vida e na minha vida. Não vai fugir disso. Exato. Só que como eu vou enxergar Saul? É Deus trabalhando comigo? Então tá bom. Vou submeter a isso. Eu poderia matar ele aqui agora, mas não vou fazer isso não, por causa que eu tô entendendo que Deus tá trabalhando comigo. Exato. Tá E entendendo? também tem um lado agora, Oscar, que me veio aqui, que pra nós também, até quem tá em casa, nós também podemos ser Saul na vida de alguém. Com certeza, ué. Nós vamos ter nós vamos estar lá em cima. Exatamente, cara. Davi teve como rei. E o que Deus estava ensinando E o pra que a ele? gente faz com os Davis que estão É chegando? isso aí, e agora? Nós aprendemos essa Será que a lição gente ou não? tampa na vida deles? Isso, porque o dia que alguém tiver uma característica melhor que a sua, é natural, cara, a gente querer matar. A gente não é cordeiro, não, gente. A gente não presta, não. É isso aí. Isso aqui dentro que não serve pra nada. É isso aí. Carne não presta, cara. É isso. Entendeu? Então nós vamos ter essa fase. Nós vamos ter essa fase. Por exemplo, quando você vê seu filho brilhando. Será que tem gente que tem ciúmes do filho, cara? Exatamente. Outro dia eu tava numa conversa e o cara tinha ciúmes do filho com a esposa. Nossa. Eu falei, mano, mas o sentimento é diferente, mano. Você tá com ciúmes do moleque, velho. Ah, que ele fica muito com a minha mulher. Ela é mãe, Ela velho. é a mãe dele. Tá bem que fique com ele, É. não ficar com o outro. Então são coisas que nós vamos se posicionar diferente. E aí, a sétima pessoa, que essa pessoa todo mundo acha como um grande problema, mas é literalmente a oportunidade de mudança de vida de Davi, que é Golias. Ó.
Você tá entendendo? A gente olha o gigante como algo que vai... Não, é a oportunidade de mudar de vida. Por que era Davi sem Golias, moço? Eu gosto da história de Golias porque, assim, Golias não foi o prêmio de Davi ali na hora da guerra. Golias já tinha sido derrotado lá com as ovelhas já, filho. Golias foi só o que já aconteceu lá quando vinha o urso e leão e vinha pra detonar as ovelhas. O próprio Davi falou, olha, quem é Golias? Quem é esse incircunciso aí? Eu vou arrebentar esse Eu cara. vou acabar com ele, cara. Esse cara aqui, Pô. ele tem um exemplo pra nós, porque o Golias representa o guerreiro. É o que desafia, né? A autoridade, é o o desafio. forte. Eu anotei aqui, ó, o que te desafia. O cara que vai pra cima. Só que Davi falou, eu vou mudar minha sorte hoje. Hoje que eu mudo minha vida. Por quê? Porque Davi entendia que a oportunidade que Deus estava dando já estava decretada, porque o rei estabeleceu. É. O rei está chamando alguém. Então, existem problemas na sua vida que é virada de chave. Profissionalmente, às vezes você tá lá com aquela vaquinha, a vaquinha morre, daqui a pouco você virou fazendeiro. Se a vaquinha não tivesse morrido, seu trabalho, às vezes você fala, puxa, tô mandando embora, tô ferrado, e agora o gigante morreu que te deu a autoridade. Sabe? Então, nós precisamos começar a ver os desafios como uma oportunidade de receber o milagre de Deus e a mudança na nossa vida. E uma coisa que você tá falando aí que eu acho muito interessante da parte de Golias é porque, assim, Golias, ele gritava, né? Muitas das vezes... 40 dias tirando o barato dos outros aí. Gritando lá, não tem homem aí e tal. Também. E você traz pra cá, né? Pra nossas realidades aqui, até pra quem tá em casa. Aqueles caras, acho que, desculpa, eu acho que aqueles caras não usavam droga, não bebia. Não comia carne, não é possível. 40 dias, não tinha um doido falando, eu vou arrebentar esse maluco agora. Já foi em bar, vendo briga de bar? Os caras estão... Eu fiquei pensando nisso agora, eu fiquei pensando agora. Me solta. Sabe? Não é possível, não, sujeito 40 dias zombando de nós. Vai lá, tá com a pedra e sai correndo, faz alguma coisa, mano. Arranca uma perna, ô, mano. Você viu o gol? Aí você chega velhinho, sem a perna. Isso aqui foi o Golias. Mas eu enfrentei ele. Contar uma história pros seus netos, cara. Ô, rapaz, eu fui pra cima. Davi matou, mas antes eu dei umas pedradas nele. É que ele tava caindo. Cara, tinha pra contar, cara. Mano. Aí olha só, cara. Mas o que eu tô falando? Essa é uma realidade que às vezes o cão tá zombando de nós anos, mano. E ele tá só gritando. E assim, às vezes a gente que tá aqui, você que tá em casa também. Os problemas estão gritando, você tá ouvindo gritos, eu digo gritos desses Golias que ficam gritando aí, dizendo que você não vai avançar, que você não vai construir, que você não vai fazer. E aí, por causa disso, às vezes, o que você falou, né? 40 dias. A gente tá falando de pessoas que estão aqui até adormecidas há quantos anos? Porque tem um Golias na vida lá que travou ela. Exato. E às vezes o Golias, Oscar, não é nem um chefe, ou um trabalho, ou alguém da família. Às vezes o Golias a pessoa tá estagnada, tá na zona de conforto, é a preguiça, é o medo, é o que você acabou de falar, a pessoa não quer fazer uma faculdade, não quer estudar, não quer avançar. E Golias tá gritando, né? Eu concordo. Vamos acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Mas a oitava pessoa a gente encontra o seguinte, Doeg. Quem foi Doeg? Doeg foi amigo de batalha de Davi. Era aquele parceiro de ombro a ombro, homem de espada. Só que era aquele cara que achava que ia crescer na vida falando mal de Davi pro rei Saul. A Bíblia conta que, por causa da mentira de Doeg, Saul matou 85 sacerdotes. Por causa, Davi tá com os profetas agora, hein? E vai lá e mata 85. Tem pessoas que acham que vai crescer na vida falando mal de mim, falando mal de você, falando mal do outro. E isso acontece demais num ambiente imaturo. Ambiente onde que a meritocracia não é posta à prova. Exatamente. Tá entendendo? Formante de Saul, né? Nona pessoa, Aimeleque. Quem foi Aimeleque? Aimeleque é aquele cara que vai dar o pão quando você estiver com fome. A Bíblia conta que Davi vai até o templo e pede, você tem pão? Nós estamos com fome, eu e as mulheres aqui. E aí o Aimeleque fala o seguinte, pão normal nós não temos, nós temos o pão que é consagrado. Me dá esse mesmo. E ele dá. Sabe, você vai ter muitos Aimeleque que vão te dar um pão na necessidade que você está precisando, cara. E oxalá que eu e você pudéssemos ser esse Aimeleque na vida de tantas pessoas. Que tem, às vezes, chega até nós e está precisando de uma ajuda. E nós é simplesmente religioso, foi a mão de Deus tratando. A mão de Deus está tratando comigo, que estou sendo avarento. Porque como Deus está nos medindo o tamanho da nossa misericórdia para com o próximo. Melhor alegria é dado que receber. Cara, eu quero te falar, nós somos a última barreira da bondade e da misericórdia na terra.
Se a igreja tirar a misericórdia, a piedade, nós vamos virar um caos. É isso. Tá entendendo? Isso aqui não é negócio. É piedade dos homens piedosos de Deus. É isso mesmo. Depois nós vamos encontrar o cara, e eu vou encerrar aqui. E aí você vai fazer a segunda parte disso, né? Segunda parte, nós Porque continuamos o no pessoal próximo vai capítulo, no mesmo canal, no mesmo lugar. Essa pessoa você vai ter na sua vida, eu terei na minha vida. Quem que é? Samuel. Você vai ter aquele cara que vai reconhecer que você é de Deus. Faltou falar de Natan também, hein? Tem mais uma turma aqui. Boa. Você vai reconhecer aquele cara que vai chegar pra você e vai reconhecer, falou, mano, eu sei que Deus te chamou pra algo. E eu vou aqui só colocar o óleo sobre você. Eu vou apostar no seu chamado. Boa. Eu vou acreditar em quem você é. Eu acredito no que Deus te chamou para fazer. Porque hoje nós temos grandes Calígulas governando ministerialmente. É isso mesmo. Aonde que um dia que nós podíamos falar sobre uma direção bem interessante, que é o seguinte, por exemplo, a visão da igreja como uma mãe, ela é terrível. Porque ela só tem uma teta para alimentar a turma. Agora um pai dá destino pro filho. Você pega um bebezinho, você olha a mãe, é assim, ó. Ai, tadinho do bebezinho. Aí você pega o pai, ele tá assim, ó. E a mãe tá... Por quê? Porque o pai dá destino pra criança. Exatamente. Pega pessoas que não foram criadas com pai, mas que foram pai literalmente. Sim. O moleque não sabe, não decide nada. É isso aí. E aí você pega a mãe, o papel dela é esse, é amamentar, é cuidar. E aí você vê pessoas hoje no governo de Deus ou o governo dos negócios que são só Calígulas, só estão a fim de prostituir, estão a fim de usar você, depois larga você pros cantos. Mas você vai encontrar Samuel. Vai. Samuel nunca deixou Davi para trás, em isso aí. todo momento. Tanto que na morte de Samuel, Davi fala, puxa, e agora? Agora você está preparado, Davi. É isso. Agora você entendeu o chamado profético. Você entendeu a unção do sacerdote. Agora Samuel precisa ser recolhido. É isso. Para que você possa conduzir essa vida. Então, eu queria dar um recado para você que está aí me assistindo. Talvez Muito em algum bom. momento Saul te perseguiu, te machucou, te maltratou, mas fica tranquilo. Da mesma forma que Deus colocou um Saul, Deus também colocou um Samuel na sua vida. É aquele cara que confia em você. É aquele cara que tá junto. É aquele cara que vai apoiar o seu sonho. É aquele cara que vai ser um trampolim para o seu crescimento, seja ministerial, seja familiar, seja profissional. Deus nunca deixou faltar tanto o cara que vai te lapidar a melhorar, como aquele cara que vai literalmente ser um impulsionador de Deus na sua vida. É isso. Então não se chateie. Entenda que é o seu tempo oportuno, Deus vai colocar o Samuel. E para a gente finalizar aqui, Emerson, é muito importante a gente deixar algo dito aqui, que é o seguinte: essas pessoas, elas não são ditas literalmente como o nome propriamente, não é um literal e não é posições literais. Então, por exemplo, não é porque de repente o meu líder está me perseguindo que ele é o Saul. Exatamente. Não é porque de repente eu tenho um parceiro de ministério que está me traindo que é Doeg, não. Uhum. Você tem que sempre olhar como que Deus está trabalhando com Davi. Davi, como que é? O seu parceiro de ministério, ele foi lá e falou mal de você. Mas como que você vai retribuir essa moeda? Uhum. Mal com mal ou bem com bem? Como que vai ser essa relação? Deus está olhando para nós nesse início. Então, ou seja, é muito fácil eu falar que o Emerson fez A comigo. É isso aí. E quando você precisar fazer, você vai retribuir igual? É isso mesmo. Então, Deus está nos transformando a ser pessoas melhores nesses dias, pessoas mais resistentes a esses dias, sabe? Porque Deus a todo momento está sempre nos procurando a melhorar o que nós já começamos lá no dia que nós convertemos a Jesus, É isso. sabe? Então, que nós possamos nesses dias poder ter um ouvido de ouvir, de fato, escutar o que Deus está querendo falar e não tratar as pessoas meramente pela mesma moeda que ela nos trata. Exato. Muito Amém? bom. Amém. Muito bom. Tem algo mais a acrescentar aí, que nós já estourou o nosso horário. Muito bom. Minha água não acabou ainda. Muito bom o podcast de hoje, esse tema. Você falou algo muito interessante que é sobre ser resistente. Eu emendo o que você fala com resiliente também, para nós termos essa Sim. resiliência de entender os tempos, né, de Deus e nas nossas vidas. E, de novo, pedir para você que está nos assistindo, curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso né? aí. Teremos mais novidades aqui. O Oscar tá com um planejamento muito legal para nós.
E, de novo, Instituto 02M, pra mim e pra você. Aí, ó. Muito obrigado. Acho que é isso, Oscar. É isso aí, galera. Grande abraço, papai do céu te abençoe. Tamo junto, segue a gente lá. Esqueci que é @clube2m, Oscar M. Martins. Eu vou colocar aqui embaixo, Ele vai pessoal. colocar Eu vou aqui, que é colocar, mais fácil vou fazer. colocar. Grande abraço, querido. Deus te abençoe. Até a próxima.